fala-se num oficial da Polícia Nacional, este automóvel? Não temos esta informação. O carro da polícia, não? Não, o carro não é da polícia e não temos informação que seja um oficial da polícia. Sabemos que é um cidadão, um civil, que vinha a bordo de uma viatura Land Cruiser cinzenta não, cor branca, e portanto embateu. Estão por se apurar as causas, obviamente, na conversa que os especialistas estão a ter com ele e também no exame de perícia que vai ser feito, quer ao nível da viatura como dos outros elementos, para se aferir e apurar-se responsabilidades. Ele danificou também uma motorizada da polícia? Da polícia, sim, depois de embater nas 11 vítimas, embateu em mais uma viatura e embateu na motorizada da polícia, que ficou totalmente desfeita. Vai assumir os danos? Obviamente, ele é o presumível autor. Se provar a responsabilidade, vai ter que assumir os danos. A moto da polícia é um bem público, não é património, assim como a outra viatura que tem um proprietário e obviamente que vai assumir as responsabilidades. Chefe, máquina basou. Esse senhor teve sorte. Matou 8 pessoas. 8 pessoas mortas. Começou a romper lá na paragem. Daqui. Bem, viatura desgovernada atropela 11 pessoas na rua Cônego Manuel das Neves. Bem, caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo do canal 2D TV. Eu sou JHM, José Muquis. Amigos, o foco central deste vídeo não é esta matéria. Na verdade, eu trouxe isto aqui só para desmentirmos, não é, o papel ridículo que a Polícia Nacional da República de Angola, não é, tem prestado nos últimos dias. O porta-voz diz uma coisa e a realidade é outra coisa. Ontem, quando eram 11 ou 10 horas, publiquei aqui no canal de Batalha TV, não é, o real motivo, não é, deste caos aí no São Paulo, cujo título era: urgente, daqui a pouco vou eliminar. Infelizmente o YouTube eliminou antes de eu mesmo eliminar, não é? Porque as imagens eram muito forte mesmo, que isto viola os regulamentos. Para todo mundo, para todos que têm o YouTube como uma microempresa, essas pessoas não passam imagem desse tipo. A não ser, não é, que este vídeo não ganhe nada, não lucre nada, não é, com o YouTube, aí vai passar. Mas se tiveres a ganhar alguns centavos com este vídeo, o YouTube não vai permitir passar mortes de pessoas, sangue, ameaças e tal, né, assim muito forte, não vai permitir. Então eu, como já sabia, eu coloquei aí urgente, e que daqui a pouco será eliminado. Bem, a partir destes dias, eu vou passar vídeos assim desse tipo, eu passarei a publicar para os membros, né, caso não sejas ainda um membro do canal de Batalha TV. Para membro é aquelas pessoas que apoiam o canal com qualquer centavo todos os meses, né? 5 euros, 10 euros, 100, isso é muito, né? 10, 20, 30, 15 euros. Essas pessoas são membros todos os meses. Entretanto, o vídeo deste tipo só será mesmo para os membros. Aí não terá esses problemas, não terá não. Bem, vamos saltar, na verdade, o foco central deste vídeo é homenagem ao jornalista, não é, ao falecido jornalista Ricardo de Melo. Então fiquem conectados. Vamos ouvir aqui esta contradição e este descrédito da Polícia Nacional e vamos embora. Houve um atropelamento, um indivíduo que vinha a bordo por volta das 8 horas e 40 minutos, a bordo de uma viatura, perdeu o controle da viatura no espaço visível e livre à sua frente e embateu em 11 pessoas que estavam na paragem do autocarro, provocando ferimentos às pessoas, dos quais 2 crianças, não é? Na mesma cena, a viatura desgovernada ainda embateu em mais 2 viaturas numa motorizada da polícia e deixou, portanto, a motorizada totalmente desfeita. A população acompanhou toda esta situação e, endiabrada, obviamente, colocou em combustível e carbonizou
queriam inclusive fazer justiça para mãos próprias, queriam segurar o presumível autor deste acidente. Ele teve que embarricar-se num dos apartamentos aqui na rua, na Avenida Cônego Manuel das Neves, e portanto não fosse a presença policial para poder obviamente dispersar aqui a população e também como fazer a contenção para que efetivamente se pudesse criar condições, porque o pavimento ficou escorregadio por causa do combustível, mas agora já os carros começaram a circular, o indivíduo está detido e obviamente que vai... Estava ébrio? Não, a informação que nós temos não estava ébrio, quer dizer, ainda está por se apurar as causas que levaram a que perdesse o controle da viatura, né? A viatura ficou totalmente carbonizada pela população e mesmo já está detido, está no piquete. Houve tiros? Tiveram de fazer aqui alguma Sim, a contenção, portanto a polícia quando chegou encontrou aqui, digamos, a população e teve que dispersá-los, não é? Portanto, o trabalho da polícia foi necessário dispersar a população que estava aqui no local para que as coisas não tomassem um outro rumo. E então as pessoas só assim é que conseguiram dispersar-se, conseguiu-se tirar o elemento ou o cidadão presumível autor do local em que estava, em segurança, e levaram para os quadros. Fala-se num oficial da Polícia Nacional? Este automóvel? Não temos esta informação. Carro da polícia, não? Não, o carro não é da polícia e não temos informação que seja um oficial da polícia. Sabemos que é um cidadão, um civil, que vinha a bordo de uma viatura Land Cruiser cinzenta não, cor branca, e portanto embateu. Estão por se apurar as causas, obviamente, na conversa que os especialistas estão a ter com ele e também no exame de perícia que vai ser feito, quer ao nível da viatura como dos outros elementos, para se aferir e apurar-se as responsabilidades. Ele danificou também uma motorizada da polícia? Da polícia, sim, depois de embater nas 11 vítimas, embateu em mais uma viatura e embateu na motorizada da polícia, que ficou totalmente Vai desfeita. assumir os danos? Obviamente, ele é o presumível autor. Se provar a responsabilidade, vai ter que assumir os danos. A moto da polícia é um bem público, não é património, assim como a outra viatura que tem um proprietário e obviamente que vai assumir as responsabilidades. Nestor, hoje também Luanda acordou com uma informação que queremos que nos confirme sobre um assalto bem na zona do cemitério da Camama, em que terão sido alvejadas 4 pessoas, resultado deste assalto, e que onde foram roubados 700 mil kwanzas. Pode nos confirmar sobre isto? Olha, esta informação, obviamente, nós tomamos conhecimento, o Comando Provincial de Luanda, ocorreu no município de Talatona, mas concretamente na zona do Camama, indivíduos que assaltaram um cidadão que saía de uma agência bancária e transportava 3 milhões de kwanzas, e eles assaltaram este indivíduo na senda. Então logo a polícia tomou conhecimento, foi ao encalço dos indivíduos, os disparos que se fala foram os polícias que fizeram, e eles, na atrapalhação, dispersos, os elementos meliantes foram embater contra um outro carro que estava ali ao lado na paragem. Os ferimentos de que se fala são dos, digamos, os cidadãos estavam na paragem do outro carro em função da atrapalhação dos meliantes. Quando se meterem fogo, então logo viram a presença policial e os disparos que foram feitos. Também foram transportados para um hospital estes feridos? Acredito que no Hospital Geral estão nesta altura a receber também cuidado, e a informação que tenho é que estão fora de perigo. Bem, vamos cortar. Caros amigos, internautas, vamos deixar o nosso ponto de vista na caixa dos comentários. Por que é que a Polícia Nacional está a fazer isto? Este papel ridículo, por quê? O país já está podre, o país já está uma miséria autêntica. Ainda nos vem mais tentar, não é, mentir. O que é que a Polícia Nacional ganha com isto? Fala-se num oficial da Polícia Nacional? Este automóvel? Não temos esta informação. Carro da polícia, não? Não, o carro não é da polícia e não temos informação que seja um oficial da polícia. Sabemos que é um cidadão, um civil, que vinha a bordo de uma viatura Land Cruiser cinzenta não, cor branca, e portanto... Filha da puta, essa merda é o quê? Mamá, tá lá embaixo, não vai chegar aqui em cima. Quem disse não fogem? O senhor tem que sair do prédio, ele é pesado, ele é comandante, ok? Eu vi as pipocas. Chefe máquina basou. Esse senhor teve sorte.
Matou 8 pessoas. 8 pessoas mortas. Começou a romper lá na paragem. Até aqui. Tá aqui o comandante. Já atropelou muito mais pessoas. Mas todo mundo já viu, todo mundo viu. Acha que alguém que está em Chongoroi viu a polícia que está aqui não sabe que o seu colega é que esteve, é que provocou tudo isto? Para vir dizer que não sabe, que não sei o quê, que não tem esse conhecimento. Como é que não tem conhecimento se alguém que está em Cambundo e Catembo, alguém que está na Kibala, alguém que está em Moçambique sabe e a polícia não sabe? Bem, sem mais delongas, caros internautas, nós vamos conversar através da caixa dos comentários, vamos partilhar para mais pessoas terem acesso do conteúdo. Bem, caros internautas, agora vamos no assunto central, não é? Através do senhor Jorge Eurico, jornalista Ricardo de Melo foi morto há 29 anos. Fernanda, estamos a ouvir. Avança-se, se faz favor. Ricardo de Melo, o MPLA, diz que são imagens de Mavinga, a Unítia diz que não. São realmente ou não? Eu penso que por estas imagens é difícil... Jornalista Ricardo de Melo foi morto a 29 anos. Autoria, Jorge Eurico. No passado dia 18 de janeiro completou-se mais um ano desde que o fio da vida de Ricardo de Melo, jornalista, diretor, fundador e proprietário do Imparcial Fax, foi abruptamente cortado. Foi na noite de 18 de janeiro de 1995 que homens até hoje não identificados decidiram, sem vacilar, cortar fria e firmemente o fio da vida de um jornalista de 38 anos de idade que se preocupava simplesmente com a dignidade de Angola, acreditava normalmente na sua missão e confiava exageradamente na pertença à democracia pós-91. Fernando Ricardo de Melo Esteves. O assassinato do diretor do Imparcial Fax, que teve como cenário um dos prédios situados na antiga Rua Direita de Luanda, foi uma infeliz tragédia que revelou que ainda há pessoas em Angola que descem, e continuam a fazê-lo, tão baixo, ao ponto de manifestarem a sua discordância matando e que não aprenderam a discordar sem serem violentamente discordantes. Ricardo de Melo incomodou, Ricardo de Melo desapareceu. Foi há 29 anos. Há políticos que querem que o nome do fundador e diretor do Imparcial Fax, Ricardo de Melo, não mais seja invocado. Contudo, quem for honesto há de convir que o pioneiro da imprensa privada em Angola, que está a passar por maus bocados, diga-se, foi um jornalista destemido, indomável e corajoso. Foi depois da sua morte que o panorama da imprensa angolana passou a ser diferente. Disso devem lembrar-se os jornalistas angolanos e não só. Ricardo de Melo incomodou, Ricardo de Melo desapareceu. Foi há 29 anos. A Direção Nacional de Investigação Criminal, à época dirigida por Eduardo Sambo, jamais se preocupou verdadeiramente em deslindar o caso. O jornalista foi extinto, afastado do nosso seio para sempre, mandado para o país das sem ervas. Há quem considere que o devemos rebaixar, que devemos fugir até da presença da sua memória, que o excluamos da história dos nossos turbulentos tempos. Ricardo de Melo incomodou, Ricardo de Melo desapareceu. Foi há 29 anos. Há jornalistas, angolanos e estrangeiros que tapam os ouvidos quando o nome do então diretor do Imparcial Fax é invocado. Todavia, querendo ou não, tem de se admitir que Ricardo de Melo foi vítima de um sacrifício que abriu caminho para a existência dos semanários, à exceção do então Comércio e Atualidade e do Correio da Semana, que hoje são editados e publicados na capital do país. Ricardo de Melo incomodou, Ricardo de Melo desapareceu. Foi há 29 anos. Cuidemos, pois, de nunca esquecer que a sorte de todos pode estar em jogo. Alguém conhece por aí o nome do próximo Ricardo de Melo em potencial? Seja ele quem for, e pode ser qualquer um de nós, tem direito à vida. Que disso se lembrem os que apertam o gatilho ou, e sobretudo, os que mandam apertar o gatilho. Ricardo de Melo, o MPLA, diz que são imagens de Mavinga, a Unítia diz que não. São realmente ou não? Eu penso que por estas imagens é difícil de o afirmar. No entanto, sei que estas imagens já estavam na posse do Estado-Maior da SFAPLA há mais de uma semana. O que se passa neste momento é que nenhuma fonte independente ainda esteve no local. Mas eu levanto outra questão. A UNITA até agora tem funcionado muito bem a nível da informação e da propaganda. E a questão é saber porque é que a UNITA também não leva ninguém a Mavinga. Bem, as informações que eu tenho, e são as mais recentes, dizem que a UNITA está a fustigar Mavinga e fala-se mesmo num bombardeamento com cerca de 1.000 a 1.500 obuses por dia.
Este será o principal motivo que faz com que o Estado-Maior das FAP e o Governo angolano não queiram arriscar a ida de correspondentes ou de enviados especiais estrangeiros. Tudo isto prova pelo menos uma coisa, a grande importância de Mavinga. Porquê? É importante porque é a abertura para a Jamba que é o coração da UNITA, ou pelo menos a capital política. E também porque isto vai quebrar aquilo que acontecia até agora, que era o facto da UNITA considerar invencível e inexpugnável a Jamba. Ora, o que é que se passa por outro lado? Acontece que quer Moscou, quer Washington, até agora continuam a enviar armas para Angola. Enquanto isto acontecer, não vai ser muito viável avançar-se na paz. No entanto, o ataque a Mavinga pode ter quebrado em parte o impasse que foi criado com a saída da UNITA da mesa de negociações em Badolit. Bom, e foi depois do ataque a Mavinga que Jonas Savimbi admitiu a integração dos dois exércitos. Sim, essa era uma proposta do lado governamental. Savimbi tinha receio, demonstrou algum receio dessa integração, e o que se passa é que ainda não parece existir uma fórmula muito concreta para fiscalização desse cessar-fogo e como é que essa integração vai ser feita. Eu tive acesso a um documento, que é o documento que o governo angolano levou à mesa de negociações em Kinshasa, logo a seguir a Badolit, e que preconizava que a UNITA ficasse em campos após o cessar-fogo e que as FAPLA também fossem restringidas aos seus quartéis. Ora, os receios da UNITA, em parte, têm razão de ser. E porquê? Um exército de guerrilha só tem razão de ser se estiver a lutar. A partir do momento em que fica parado, as FAPLA estão numa posição de benefício. Isto porque nós vamos verificar que as FAPLA estão nas cidades e a guerrilha estão nos campos. E a vontade do movimento de libertação ou do movimento de oposição, neste caso, é de chegar às cidades e de chegar ao poder. Ora, se este prazo para a integração demorar muito tempo, o espírito da guerrilha acaba por quebrar. O corpo foi encontrado aqui, vão de escada do segundo andar deste prédio na rua direita de Luanda às 2 da manhã de hoje. Os vizinhos nada viram, nem ouviram. A viúva do jornalista, chamada a identificar o corpo e que alertou as autoridades, levanta o dedo acusador. O Ricardo foi assassinado por ser diretor do Imparcial. Portanto, ele vinha a sofrer ameaças. Não? Que tipo de ameaças? Para parar com o jornal, porque estava a incomodar muita gente. Os grandes do regime, sobretudo quando eram visados pelo Imparcial, não é? Mandavam recados. Antes de nós mudarmos para este escritório, no escritório anterior, chegaram a haver mesmo telefonemas, ameaças de morte. Mas, pronto, o Ricardo, na sua boa fé, nunca pensou que eles chegassem a tanto. A preocupação dele era que eles tocassem a mim ou ao nosso filho para o atingir. Portanto, ele sempre pensou que ou raptassem o miúdo ou me raptassem a mim. Portanto, de uma forma de o fazer parar. Pensa, portanto, que isto foi um assassínio político? Sim, foi. De certeza absoluta. Claro, não posso apontar o dedo a ninguém, que foi A, que foi B, que foi C, não é? Mas quem foi e se me está a ouvir, sabe perfeitamente que foi um assassino político. A morte de Ricardo de Melo está a ser investigada. O corpo será autopsiado, talvez amanhã. Só então se confirmando ou não se o jornalista foi morto com um tiro disparado por uma arma munida com silenciador. Alguns jornalistas angolanos com quem conversei avançaram uma ideia de que Ricardo Melo foi assassinado por ser um jornalista incómodo ao poder. A verdade, essa talvez não venha nunca a saber-se. JHM. Muito bem, Fernanda, está certo. Caros internautas, vamos conversar através da caixa dos comentários, vamos partilhar para mais pessoas terem acesso do conteúdo. Eu sou JHM, José Rebunquis, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Obrigado por aqui terem estado. Até breve. Basei.